Saudações, roedores fãs do cinema. Aqui quem fala é Rodrigo Oliveira e este é o RatosCast, o podcast oficial do Ratos de Cinema. Agora vamos apresentar a parte 2 do nosso especial sobre as séries que marcaram as nossas vidas. Para continuar a discussão, Marcelo Cipreste, João Wolf e a digníssima Evelyn Blaut. Continue ouvindo os nossos comentários sobre as nossas séries favoritas. Marcelo. Oi. Sei que da lista dos 3 que você separou, esse que você vai citar agora é o favorito, não é isso? Provavelmente. Sim, com certeza. Então, por favor, introduza. Ui! Sabe por que eu demorei a responder? Pelo seguinte, essa série, todo mundo fala, eu já escrevi isso no Ratos também, que a minha série favorita hoje é o Breaking Bad. Mas eu não queria falar do Breaking Bad porque, como a gente combinou, é uma série óbvia. Eu acho que chega de falar dessa série. Mas eu quero falar de uma série que antes do Breaking Bad era a minha série favorita. Que é uma série que passou na televisão, passa, eu acredito, até hoje. Só que eu conheço pouquíssimas pessoas que viram essa série. E eu conheço 0 pessoas que viram essa série até o final. As que viram não conseguiram ver tudo porque acompanhavam pela televisão, enfim. Passava muito na Record e a Record não mostrou a última temporada. É uma série chamada The Shield. Não confundir com Agents of S.H.I.E.L.D., né? Não, essa se chama The Shield, é uma série de 2002 a 2008. Ela teve 7 temporadas, ela ganhou vários prêmios, diversos prêmios. Ganhou 2 Globos de Ouro, já ganhou ator, enfim. Ela é com Michael Chiklis, né? Que agora tá fazendo American Horror Story, não é isso? Quem vê American Horror Story pode dizer. Não, mas Eu vejo, não tô temporada. reconhecendo. Não, só se for na última que não passou ainda. Ele vai entrar na última temporada. Não começou ainda a passar. Então, mas além dele, tem vários atores nessa série que depois foram fazer outras séries. O Walton Goggins faz o Justified, ele é um dos vilões do Justified. Esse cara é o que faz o Coisa no Quarteto Fantástico? O Michael ele mesmo, Michael Chiklis. Teve participação do Forest Whitaker na terceira temporada. A Glenn Close também fez espetacularmente a 5ª temporada, se eu não me engano. Enfim, é uma série policial, é uma série sobre um grupo de elite que vive dentro de uma delegacia, que existe, né? Coexiste dentro de uma delegacia na pior parte do estado de Los Angeles. Aquela delegacia que, sabe, não tem recurso pra nada, enfim. E esse time liderado pelo Vic Mack, né, que é o personagem principal, esse é o time que resolve os problemas. Você tem os investigadores, enfim, os caras que revêem os crimes mais sérios e tal, mas quem resolve, quem pega o criminoso é esse grupo. E o The Shield do título é, na verdade, o escudo, né, o distintivo. É uma série muito crítica pela questão do distintivo. Ele em momento nenhum, essa série, apesar do líder do grupo, ele ser um cara que, obviamente, cruza a barreira da lei várias vezes, o criador da série, que é o Sean Ryan, que depois fez várias séries nesse mesmo estilo, ele questiona se isso não é um mal necessário. Só que a conclusão da série, ela explica bem essa questão, né, do distintivo. Mas essa foi a primeira série que eu vi que levou coisas pra TV aberta, que lá nos Estados Unidos ela passava na TV aberta, coisas que hoje são comuns. A câmera sacolejando que a gente tá falando, a violência extrema. Existe uma violência nessa série que ela não é só gráfica. Tem coisas que acontecem nessa série que você fala assim, não é possível isso ter passado na televisão. E o Breaking Bad veio depois, então hoje a gente fala, não, tudo bem. Só que na época, em 2002, logo no começo, era o tipo de coisas que não passavam na televisão. Eu vou resumir tudo que eu penso dessa série em um episódio, o primeiro episódio. Eu recomendo, se vocês tiverem coragem ou curiosidade de ver essa série, vejam o primeiro episódio, o episódio piloto. Se quando terminar esse episódio vocês falarem assim, não é meu tipo de série, é melhor realmente vocês não verem. Agora, a última temporada é perfeita. É difícil você encontrar uma série que termine bem. A gente acabou de citar o exemplo do Arquivo X. Essa série, ela é impecável do começo ao fim e ela só melhora. E vocês vão entender depois que vocês virem o primeiro episódio. Porque ela diz muito sobre o que era essa série. E ela era a minha série favorita até o Breaking Bad. Então, pra vocês verem como ela é especial pra mim. Olha, não sei se eu vou ver. Me convenceu, me estimulou, mas com certeza eu vou indicar pra minha mãe. Minha mãe vai adorar. Com certeza, sua mãe vai adorar. Apesar de que, olha, é uma série que eu recomendaria pra mães, não, hein? Mas a minha mãe, cara, ela adora ver série policial. Tá bom. Minha mãe tem a coleção toda da Agatha Christie, tem coleção desses caras, desses livros policiais de Aliás, todos os tipos. João, vou mandar um beijo pra sua mãe, porque a sua mãe tá sempre lá no site, tá sempre Então mande, vendo as coisas. Dona Etel,
Um beijão pra senhora. Muito obrigado pela sua participação. Foi tão formal agora. Fui. Você é pai da família. Não conheço, mas eu não conheço a sua mãe. Só de nome. Tá, então, Eu João. gosto bastante de série policial, vocês vão perceber isso. É verdade. Ou já perceberam. É verdade. Me deu vontade de ver pelo menos o piloto. Cara, veja. Evelyn, veja. Você vai ver que, assim, quando termina, você vai falar assim, eu vou ter que ver o segundo. Aí vai indo. Vai por Aí esse é o problema. Eu tenho Esse é o trabalho problema, esse é o pra problema. fazer. Isso- Mas é interessante ouvir isso, porque quando eu falei o lance da Kate Mahoney na abertura do cast, eu nem sabia que a Evelyn era tão fã de série policial. Aliás, Evelyn, você Cara, esse assistia nome A Dama não de me é Ouro? estranho. Pois é, cara. Eu tava aqui. Quando você falou isso, eu conheço esse nome, mas da onde? Então, a Dama de Ouro passou na Globo, e a série Dama de Ouro, ela originalmente chama-se Lady Blue. Ah, Durou só 13 episódios, né? 12 mais o piloto. E ela foi exibida nos Estados Unidos de abril de 85 até janeiro de 86. Ah, tô vendo aqui. Dama de Ouro. Como é que é o nome da Cara, atriz? eu não lembro da série. Jamie Rose. E aí por isso eu não apelidaram a lembro. perso- Aí nos É Estados de Unidos. 85. Isso. É. E apelidaram a personagem nos Estados Unidos de Skirt Harry. legal. Porque ela era algo como um Dirty Harry de saia. Mas era mesmo. Mas ela foi criada nas bases do Dirty Harry mesmo. Lembra? Ela enfiava porrada nos caras. É. Meio que a Evelyn faz com a gente aqui. Né? Por aí. É, vocês acham? Que Pô, bonitinho. Não, a gente não acha. Vocês têm certeza? A gente tem certeza. Do que você me chamou? Kate Mahoney? Kate É o Mahoney. nome da policial. É o nome dela? Ah. Tinha um quadro da TV. Porque ela é ruiva também, gente. Será que é de verdade? É de Eu não verdade. sei, mas ela era sangue ruim na série. Assim. Obrigada. Pô, valeu mesmo. Receba! Receba. A primeira que o Rodrigo devolveu, hein? Era sangue ruim, porra. Vamos, Não, gente. ela era geniosa, pronto. Kate Mahoney. Claro. Mas eu só tinha 4 aninhos, poxa. Pô, eu por isso lembro que eu dessa não série, lembro. cara. Eu lembro dessa série. Eu lembro assim, por É que ela exemplo, passou agora. depois no Brasil, cara. Então, mas olha só, por exemplo, agora eu botei aqui pra ver umas fotos. Eu lembro dessa moça e tal, mas eu não lembro. Eu lembro que a série existiu, mas eu não lembro de eu sentada vendo a série, entendeu? Aparecia na abertura, lembra? Mas aparecia um batom e uma arma, lembra? Era bizarra a abertura, cara. Aí vocês estão Mas querendo era a abertura que da eu lembre demais. Globo. Era a abertura da Globo. Rede Globo apresenta. É que nem a abertura do MacGyver, não era a abertura do MacGyver de verdade. É, a abertura geral. João, Eu. a sua favorita, finalmente. Vamos lá então. Deixei essa pro final. Dividida em 3 partes. Até poderia. 8.7. Eu vou ver o Senhor dos estrelas. Anéis e já volto, tá? Não, calma. Vou falar rápido. Eu fiquei em dúvida entre 2 séries, cara. Eu fiquei muito em dúvida mesmo. Mas aí acabei escolhendo essa que eu escolhi por uma questão de tradição. Essa é uma série que faz parte de toda a minha vida, assim, desde que eu era bem novinho, quando eu descobri que existia. Eu levei 20 anos para assistir a série toda, que tem, na verdade, somente 7 temporadas. Mas eu levei esse tempo todo porque eu não conseguia aceitar o fato de acabar de ver a série, entendeu? Então eu ia esticando. Sim. A sorte é que tinha tanto spin-off em volta dessa série que eu ia vendo as outras e tal, subia e descia pra evitar de acabar. E eu lembro até hoje o dia quando eu vi o último episódio da última temporada, foi meio triste, assim. E eu tô falando de Jornada nas Estrelas, A Nova Geração. Uma série que eu descobri essa série quando passava na Manchete, passava de tardinha. Um dia passava a Nova Geração, aí no outro dia passava a série clássica de Jornada nas Estrelas. E o Deep Ô, Space João, Nine também. isso aí era mais ou menos 1991. Por aí, cara. Por aí. Né? Eu me lembro dessa Eu lembro fase da também, Manchete. e passava os Deep Space Nine também, João. Eu lembro que eu via. Não passava. O Deep Space Nine foi passar depois na Record. Ah, então foi essa fase que eu Receba. peguei. Essa fase aí que eu peguei, então. Então. Não, então não foi Manchete, foi Record, tá certo. Foi. Mas passava, cara, a primeira temporada só. E naquela época não tinha internet, não tinha a menor condição, né? O máximo que tinha era a locadora. Mas a locadora que tinha perto da minha casa também só tinha a primeira temporada. Então eu fiquei vendo a primeira temporada, acho que por 2 anos, assim, repetindo os episódios. E não passava todos os episódios. Tinha um episódio da primeira temporada que eu achava que ia ser o melhor episódio, que era onde o Data, que é o androide, né, encontrava o irmão dele, o Lore, né? E esse episódio nunca passava. Então parecia que eu tinha um álbum de figurinhas e faltava aquela figurinha mais rara, sabe? E eu lembro também, quando eu finalmente vi esse episódio e tal,
Isso já depois de velho, depois que já existia internet, já existia E não foi tudo isso. locadoras virtuais, né, digamos assim. Não, o episódio é legal, Mas então, essa série, ela acompanhou minha juventude, minha adolescência, minha vida adulta, e ela faz parte de um enorme universo. Começou com a série clássica de Jornada nas Estrelas, que teve apenas 3 temporadas. É que você deve saber a história, né? Depois virou filme. Aí, com o sucesso do filme, o Gene Roddenberry, que é o criador, resolveu fazer esse spin-off, atualizando alguns conceitos. Tanto que a primeira temporada tem episódios, tem inclusive um episódio que é um remake de um episódio da série clássica. É interessante você ver os 2 episódios, que é bem parecido. O original é A Hora Nua, The Naked Hour, e na nova geração virou The Naked Now. Eu não lembro como é que é em português. Mas é a mesma história, só que atualizada com os outros personagens, né, da nova série. E essa série trouxe uma série de coisas interessantes. Trouxe o Klingon na ponte de comando e todo mundo, mas o que está acontecendo? O que é isso? Aí você vai, né, o filme explica. E é tudo muito interligado. Então você tem as séries, são vários spin-offs, você tem Voyager, você tem Deep Space Nine, você tem Enterprise, e você tem, claro, os filmes. Então é tudo formando um grande universo, e eu achava isso muito fascinante, sabe? Você poder mergulhar nesse grande universo e assistir. E tem episódios memoráveis. Eu sempre falo que, mais uma vez, né, eu escolhi essa série porque ela também... Eu choro muito vendo televisão, vendo filme. Então eu choro com umas coisas, às vezes, que não tem nada a ver, mas é porque você conhece o personagem. Quando você vai acompanhando o personagem, você sabe pelo que ele já passou, e aí, de repente, você... Uma frase, uma situação, você... Caramba, aí você começa a chorar e tal. Eu tenho muito isso vendo essa série. E às vezes com coisas assim que não tem nada de emocional. É tudo tecnológico, tudo... como é que fala? Intelectual e tal. Mas eu acho muito legal. Eu só queria citar os meus 2 episódios favoritos. O primeiro é um episódio em que eles discutem se o Data é uma criatura viva ou não. Esse episódio é muito interessante, ele caracteriza bem, ele representa bem uma das características da série de Jornada nas Estrelas, principalmente a série clássica e a nova geração, que é discutir conceitos filosóficos, discutir transformar em drama algumas questões da humanidade, algumas questões do homem. O que é um ser vivo? Ele é um robô, mas ele tem consciência própria, mas isso faz dele uma criatura viva. É muito bom esse episódio. E outro episódio que eu acho genial é que o Picard, ele tem uma luz que entra na cabeça dele, ele desmaia, e ele desmaia por 15 minutos. Só que enquanto ele está desmaiado por 15 minutos, a mente dele vive dentro de um mundo imaginário 60 anos de vida. Ou seja, ele passa 10 minutos no mundo real, mas a mente dele envelhece 60 anos. E aí quando ele volta, depois daqueles 15 minutos, ele viveu 60 anos essa outra vida, ou seja, ele está 60 anos mais velho, mentalmente, entendeu? Mas não fisicamente. Mais uma vez, é um conceito que os caras exploram de uma maneira genial. E assim, são momentos mágicos, assim. E na televisão americana, eu acho que essa foi uma série que levantou o nível das discussões filosóficas e uma série de questões que essa série trouxe que você não costumava ver nas outras séries, digamos assim, normais, de entretenimento, de romance, de policial. Não, essa série ela discutiu umas coisas interessantes, que hoje em dia é muito mais comum. Hoje em dia você consegue, eu acho que é até esperado, né, que você tenha um entretenimento, mas que você também tenha discussões mais sérias. Isso hoje em dia é meio que um padrão, mas nessa época não era. Então tá aí, meu primeiro lugar, Jornada nas Estrelas da Nova Geração, que venceu a minha outra opção que quase entrou, que era Twin Peaks, que eu também recomendo, mas não vou falar dela agora, quem sabe numa outra oportunidade. Muito bem. Evelyn. Vou fazer uma chamada bem bonita pra você. Na verdade foi sarcasmo, mas tudo bem. Não foi, é verdade. Eu gosto da Evelyn, cara, pô. Recebo. Não, eu fiquei feliz com a sua participação com a gente, vai. Qual o problema? Tá bom. Embora o Marcelo faça toda uma propaganda negativa aqui em São Paulo, mas eu não acredito. Mentira. Faz! Não faço nada. Tá bom. Tô de olho, já sei. Bom, imagina assim, Evelyn, do jeito que você é criteriosa, a sua escolha como a favorita dessas 3, imagino que vai surpreender a gente. Então eu queria que você falasse sobre ela. Criteriosa. Mas eu não sei se vai surpreender tanto assim, não, porque eu já escrevi lá na minha coluna de terça um texto sobre essa série. Que eu gosto tanto que eu não aguentei e tive que escrever alguma coisa lá. O nome da série é Bronha. Bronha?
Broen. Porra, eu vou falar de novo. Tem que falar biquinho assim, Broen. Não tem trema. Não tem? É Broen mesmo? Ah! O nome da série é A Ponte. E é uma coprodução sueca e dinamarquesa. E é também, mais uma vez, mais uma série sobre crime, drama psicológico. Uma série policial. Eu acho a Essa premissa série. dessa série muito interessante. Muito interessante. Onde você viu? Na verdade, foi um ex-sogro meu que me indicou essa série. E eu achei muito interessante, só que eu não comecei a ver ainda. Então vamos lá. Me explica aí por que essa série é tão legal. Ô, Rodrigo, ex-sogro. Ex-sogro, cara. Ex-sogros. Não, esse é o meu ex-sogro. Um dia, quando tudo tiver virado cinzas, assim, já tiver rolado o holocausto nuclear, o João vai falar assim, puxa, os meus ex-amigos que gravavam um ex-podcast comigo e falavam Existe sobre... ex-sogro, gente. Não existe ex-amigo. Não, A é não que, ser que vocês façam é uma que o coisa João muito tem grave. alguns ex-sogros. Mas Oh. também não existe ex-sogro, dona Evelyn Blaut. Não? Não. Como não Eu existe sei que não ex-cunhado. existe, mas... Não, é por isso que você tem o father-in-law, você tem o brother-in-law, porque pela lei, você não tem ex. Toma. Entendi nada, mas vamos lá. Ah, mas pela lei, eu tô nem aí pra lei. Receba. Entendi nada, mas vamos lá. Receba! Então, gente, onde eu parei? Me ajudem. Dando fora no Rodrigo. Não, você vai falar da premissa da série. Premissa da série. Não vou falar da premissa ainda não. Mas calma aí, eu vou chegar lá. Percebi Vou chegar agora. lá. Cara, Então, a Evelyn é Ai, a vocês estão famosa muito discorda chatos. por esporte. não, a gente te aliviou no outro episódio. Isso é que é a diferença. Nesse a gente não tá aliviando. Ah, é? Ah, eu tô me sentindo então mais em casa hoje. Ah, que bom. Só Receba. faltou a cerveja do João. Vamos lá. É, É que tá muito cedo, agora não tá mais. e é porque pra mim que já são 5 Você tá falando da bronha, vai, bronha. Tá, Bron. Bron. Então, Bron é em sueco. E Bron, gostou agora? Em dinamarquês. Tá bom, vai. Eu perdi aqui. Bron. Eu tô cheio de piadinha com essa série. Até agora teve duas temporadas, em 2011 e 2013. A terceira temporada tá pra sair só no ano que vem, em 2015. Como não passa nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem... tava até pensando em um remake brasileiro. Como é que seria isso, né? Porque essa série é tão famosa, que eu saiba, tem 2 remakes que copiam a premissa da série. Mas só a premissa, porque depois elas vão explorar, cada uma explora as suas condições ou aspectos, enfim. A primeira, eu não sei qual é a ordem, eu não sei qual foi a primeira, mas tem 2 remakes. O primeiro é o americano, que se chama The Bridge, com a... Diane Kruger. Isso, Diane Kruger. Eu já li posts dizendo que é uma das melhores atuações dela. Eu já escrevi dizendo que é uma das piores atuações dela. Porque ela tentou, põe aí entre aspas, imitar a atriz sueca da série original. E não ficou muito legal. Se você ver The Bridge tá disponível, passa, acho que no FX, no canal FX. Até pelo menos a metade da primeira temporada. Eu vi a primeira temporada toda do The Bridge e vi as 2 temporadas da original. Até mais ou menos a metade da primeira temporada ela tá muito colada da personagem da série original. Mas a segunda é The Tunnel, que também eu não sei onde passa, mas é uma coprodução franco-britânica que fala sobre um assassinato que ocorre no Eurotúnel, que é no Canal da Mancha, que liga França à Inglaterra. Então, a premissa da série é um assassinato no meio de uma ponte que liga Suécia à Dinamarca. Os 2 departamentos de polícia da Suécia e da Dinamarca são chamados porque eles encontram o corpo de uma mulher bem no meio, bem na linha que faz a divisão da ponte. Só que esses 2 chefes, não chefes, mas os encarregados pelo caso, os 2, né, da Suécia e o policial da Dinamarca, eles não se dão muito bem. E a policial sueca
tem é Zaga, o nome dela é Zaga. E a policial sueca, ela é extremamente sagaz, ela é workaholic, mas extremamente social e tem uma síndrome de Asperger, não sei se vocês sabem o que é isso. Claro. Tem um personagem do Boston Legal que sofre. O Sherlock também é. Essa é o Sherlock Holmes também, verdade. Que flutua Então, ali no campo do autismo, né? É um tipo... É um tipo de autismo, mas... Ela não tem problema com a fala, ela não tem problema de se expressar, mas ela tem uma série de... Social, é mais uma coisa... Ela tem mais problema social. Sabe uma coisa mais filme, social. aquele filme Mary and Max, não é? Que é feito de stop motion. Sim, sei. Esse filme também, aquele personagem também, aliás, muito bom, enfim. Ô Evelyn, agora que você deu o descritivo da série, que eu lembrei, aí liguei uma coisa a outra, a série com a Diane Kruger, passou na TV a cabo aqui, não me lembro qual canal, não lembro se foi na Warner. É a Fox, eu acho. A Fox, né? Eu me lembro dessa série, mas não cheguei a acompanhá-la. O FX é da Fox. Sim, Tá. Mas a série que vocês estão falando é The Bridge. Ela é o remake... Ela é o remake americano. Tá. Fala de uma ligação, que fala da ligação. A Diane Kruger, no caso, é responsável pela polícia, pelo departamento do Texas, e ela vai trabalhar junto com um cara do México. Isso! Aí eles vão falar sobre tráfico de drogas, ou seja, cada uma vai falar sobre as peculiaridades, digamos assim, do embatimento que existe entre os países vizinhos, né? Por que a França vai falar mal do departamento inglês? Por que a Inglaterra vai falar mal do departamento francês? No caso da original, os dinamarqueses dizem que os suecos são muito duros, porque são escandinavos, e os suecos dizem que os dinamarqueses são irresponsáveis, deixam as coisas correr frouxo. O problema é mais tenso. Eu acho que, se você parar para pensar nas temáticas, talvez a mais tensa seja realmente a americana. Oi? Pelo menos aquela que a gente está mais acostumado, né? Que a gente acompanha mais de perto, né? Essa seja dualidade mais... entre México e Estados Unidos. Não sei se é só isso, mas eu acho que culturalmente seja mais próximo Também. Ou os dilemas pelos quais eles passam sejam mais próximos da nossa realidade. E por exemplo, não teria Estou falando por que como fazer brasileira, não estou falando como moradora de Portugal. Não teria por que fazer isso entre Estados Unidos e Canadá, porque aí o americano só ia sacanear o canadense, né? Então, ia tratar o canadense como um caipira e só. Outro aspecto que fala é o choque cultural. Mas a série não fala só sobre isso. Quer dizer, eu prefiro a original, porque ela acaba falando sobre coisas que são um pouco distantes, né, pra gente. Fala sobre, a primeira temporada, pelo menos, fala sobre crimes éticos. Mas aí eu não vou falar mais muito, porque senão vai acabar entregando. Porque também passa por política. Eu tenho uma consideração a fazer. Se o João e a Evelyn se juntarem como roteiristas de um filme, a gente nunca mais sai do cinema. Eu também? O que você fez aí? Você criou um Ben-Hur de comentário. Mas eu falei muito? Não. Por isso que eu não tô assustada. E você, Rodrigo? E você? Eu vou tentar ser um pouco mais enxuto. O baile dos enxutos. Todo mundo que fala isso, cara, passa das 2 horas. Não, cara, o meu é de verdade, assim. Vou falar... Vou ser um pouco mais... tô fazendo a minha culpa também, porque eu... Cara, eu vou falar de uma série que... Ela já passou, ela terminou aí faz 4 anos. Marcou toda uma mudança em relação às mídias de comunicação, porque, pelo que eu me lembro, assim, foi uma série que transcendeu essa coisa da telinha ali, de você partir da TV realmente e procurar mais coisas, internet, livros, tudo mais, que foi Lost. Mas é verdade, isso que você falou é verdade. Hoje a gente faz, mas na época era uma febre, né? Cara, então. Olha, eu assisti Lost 2 vezes, porque... Sério? Porque eu assisti na época, e depois a minha ex, a mesma do ex-sogro, foi ver. E aí eu vi de novo por causa dela. E eu vou te falar que todo mundo deveria ver pelo menos as 2 últimas temporadas 2 vezes. Porque quando você começa a ver a última temporada, já sabendo como acaba, tudo faz sentido, cara. E a gente não tem como saber certas coisas quando vê pela primeira vez.
Então, pra mim, foi uma experiência reveladora. Você falou assim, peraí, olha só. E aí eu já gostava de Lost, mas eu ficava meio com o pé atrás com o final. Quando eu vi de novo, eu achei a série perfeita. Não, perfeita não, porque tem umas barrigas no meio, todo mundo sabe, confusão e tal. Mas eu passei a gostar mais e respeitar mais o final da série do que antes. Mas Pronto, tem uma falei. coisa, eu entendo que os caras partiram de um princípio onde os caras não tinham o meio e o fim. Isso não. Os Sim, caras deveriam ter uma sim, ideia muito vaga. sim. Mas a maneira como eles amarraram no decorrer das temporadas, eu Mais achei. ou menos. Não, mas eu achei bastante aceitável e o final, eu me lembro de caras que trabalhavam comigo lá na outra agência que eu trabalhava, meio João, assim, sabe? Ah, cara, derramei uma lágrima no último episódio. Nossa, eu dava pra chorar muito no último episódio, muito. É, muito. Pra mim não foi pra tanto, assim, mas eu achei bem interessante. Eu chorei muito de ódio. Não, olha, a única coisa que realmente eu não gosto é aquele episódio quando eles explicam a origem da ilha e dos dois antagonistas. Eu achei aquilo mal feito. Mas era uma exigência do público. Mas aquilo Eu concordo com você. É. Eu também não era aquela explicação que eu queria. Isso. Tanto que Aquilo não ali- satisfez ninguém. Não, aquilo foi ruim. Mas o último episódio é muito bom. E assim, toda a ideia da última temporada, quando você vê de novo, já sabendo exatamente o que é outra temporada, cara. É outra coisa. Você vê Fora que eles têm uns conceitos que eu acho muito legais, que é a coisa da relatividade. De você não trabalhar o tempo como algo linear, mas como algo relativo. Você tem um plot aí de viagem no tempo. Então, são aqueles temas que a gente até discutiu em outro cast que fazem a nossa cabeça, né? Principalmente viagem no tempo e tem uma coisa de portais, assim, que se abre, né? Você tem o personagem da ilha que ele surge na Tunísia, lembra disso? A Evelyn viu Lost, não? Não, nunca vi Lost. A Evelyn não. A Evelyn nunca viu Lost. Cara, a Evelyn é meio Dr. Manhattan, né? Ela já abdicou dos humanos, assim. Tipo, ela foi viver em Marte, né, cara? Tipo, os humanos já não Eu não representam entendi. mais nada, assim, né? Entendi. Você não assistiu Watchmen? Watchmen? Aham. Não. Ah, tá. Ela provavelmente, quando você estava vendo o Watchmen, ela estava vendo Brown. Então, provavelmente. Não, é que o Dr. Manhattan, Evelyn, ele era um ser humano e de repente ele vira uma divindade. E aí ele perde a fé nos seres humanos e ele muda pra Marte. Ele fala, não quero mais saber de vocês, assim, sabe? O cara abdica total do lado humano dele. Então, Aí qual é a relação que você tá fazendo com a Evelyn? Que eu não entendi. estou falando de uma série que foi um ícone pop na década passada e aí... Uma febre. Uma febre, né? E aí você diz assim, não assisti não, porque nessa época você já tinha abdicado. Eu vou assistir coisas mais relevantes. Mas, cara, eu vou te falar que uma mais vez eu tive uma substanciais. discussão com um cara que eu nem conhecia, era amigo de um amigo. E o cara começou a falar, eu tinha acabado de ver Lost pela segunda vez, eu falei, pô, essa série você tem que ver. E quando acabar a última temporada, vê de novo, porque é muito bom. Aí o cara, essa série é uma merda. Eu falei, mas como assim? Você não pode falar que é uma merda, ela tem uma série de problemas e tal, mas não, essa série... É uma merda, ela não é. Aí ele começou a criticar a série. Aí eu falei assim, mas peraí, você chegou até o final? Não, eu parei na segunda temporada. Eu falei, sabe? Não, e engraçado, eu gosto muito, 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 muito da série até a segunda temporada. Eu acho a primeira e a segunda espetacular. Mas é porque a terceira e a quarta foi quando a série começou a ter crise de identidade, entendeu? E o Abrams saiu. Foi um problema. E ficou na mão do Carlton Cruz Ali e do foi Lindelof. Mas depois a série se recupera, cara. Foi só no meio. O meio é complicado. Não, ela se recupera, eu concordo, João. Aliás, a última temporada, ela é até melhorzinha. Mas, eu não odeio tanto a quarta, não, tá? Agora, por essa troca toda de coisas, assim, eu acho que muita coisa ficou no ar. Sim, verdade. E eu não sou o cara que eu quero explicação pra tudo. Mas eu acho que você tem que ter uma certa conclusão satisfatória. Depois de você... Eu acho... Vou colocar de outra maneira. A série começou de um jeito e terminou de outro. Sim, é verdade. Mas olha... Então ela se propôs a ser uma coisa e virou outra coisa. Vocês lembram do episódio, acho que na primeira temporada, que o Said, eles estão, acho que numa balsa, e aí ele vê aquele pé com 4 dedos, assim, de uma estátua que não tá mais lá. E aí ele fala, não sei o que me dá mais medo, se a estátua não tá mais lá, ou ela só tem 4 dedos. É, verdade. Ali eu falei, porra, a coisa vai ficar séria agora. Então, cara. mas a série, ela é isso. Ela é esse mistério. Ela te pega pelo mistério. Depois ela vai dizendo assim, não, mas você não devia estar assistindo pelo mistério, você devia estar assistindo por outros motivos. Sim. E, sabe, ela te engana. Ela brinca com você como espectador
Enfim. Mas não é nem tanto mistério, é a curiosidade. Então, o que moveu Lost durante tanto tempo foi a curiosidade. Perfeito. Tem um provérbio japonês que diz assim, do outro lado sempre existe um outro lado. Legal, então você quer descobrir o seguinte, existe esse grupo de sobreviventes, eles falam dos outros. Quem são os outros? Eu quero chegar lá, eu quero descobrir por que aquele navio, o Black Rock, tá lá no meio da ilha. Exato. Eu quero descobrir por que tem os flashes que rola toda aquela mudança temporal, sabe? E aquele portal, por que o cara sai no meio do deserto, entende? Mas você sabe o que é mais engraçado? No final da primeira temporada tinham tantos mistérios, tantas perguntas em aberto, que assim, eu lembro que eu conversava muito com meus amigos, minha irmã, enfim. E a gente já tava a gente já tinha aceitado que a gente não ia gostar do final da série. Eu acho que vocês também já deviam pensar nisso, né? Quando chegar no final, acho que eu não vou curtir, cara. Eu acho que já era esperado por todo mundo, inclusive os criadores da série. Que não tinha como agradar todo mundo. É porque os caras criaram uma coxa de retalhos, né? Você não tinha... Você tinha coisas desconexas, mas formava aquela salada. Aí os caras iam ter que pegar meia dúzia dali e explicar. Então, realmente não ia agradar todo mundo. Mas ainda assim, achei um final, cara, digno pra série. Muito melhor que o final de Arquivo X, por exemplo. Considerações sobre Lost? Eu já tive pra ver essa série algumas vezes. Agora vocês me deram vontade de assistir. Muito A bem. primeira e a segunda... sabendo que da terceira em diante a coisa começa a mudar um pouco de figura. Degringola, ok. Vamos pular pros bônus? Vamos pro lá. Aquela série que a gente quer recomendar realmente, é imperdível e... Vou falar rápido, então. Então vai, João. Queria recomendar uma série. A Desolação de Smaug, vai. Eu queria recomendar uma série que tem quase 30 temporadas. Oh, Nossa, é Days of Our Lives, né? Mas você não precisa assistir todas as temporadas. Eu achei que tu ia descrever as 30. Vou falar. A primeira, não. É assim, eu tô falando, é claro, da série que... Uma série super antiga que, de repente, tá na moda de novo. Renovada, nova equipe criativa, que é Doctor Who. Doctor Who, de repente, começou a fazer sucesso aqui no Brasil. Uma série inglesa que dominou o mundo. Nós tivemos aqui eles estão fazendo tours pelo mundo. Então teve o Steve Moffat, se não me engano, e o ator que está fazendo o novo Doutor aqui no Brasil, fazendo palestras. Alguns episódios especiais estão sendo exibidos nos cinemas aqui no Brasil. E imagina, quando eu falo aqui no Brasil, você imagina o resto do mundo, então. É o Peter Capaldi, né? Peter Capaldi, que é um ator que já tinha feito outro personagem na série, assim, uma aparição rápida, e agora assumiu o manto do Doutor. Quem nunca viu o Doctor Who, eu vou explicar rápido. Assim, é um personagem que ele é um viajante espaço-temporal, ele tem uma máquina do tempo, na verdade não é uma máquina do tempo, é um veículo transdimensional e temporal, e ele sempre tem os companheiros que seguem ele na viagem, e ela é uma série de ficção científica / fantasia, e muita gente agora vai me tacar pedra, mas entendeu? Apesar de sempre levar para o lado da ciência, né? Mas você sempre tem esse lado fantástico. E é uma série que teve muitos altos e baixos, mas que agora está numa fase sensacional. E não é necessário você assistir as temporadas clássicas para poder acompanhar a série. Você pode começar de qualquer posição, né? Eu recomendo você assistir a primeira temporada da nova série, né? Da série moderna, e dali em diante. Eu tô fazendo a loucura de assistir as duas séries simultaneamente. Eu tô vendo a moderna e tô vendo a clássica. A clássica eu tô fazendo aquele esquema de, né, vai na internet, lê a crítica do episódio, é relevante? Eu assisto. Não é relevante? Próximo, né? Vou fazendo assim, porque afinal de contas são 20 e tantas temporadas, ninguém merece. Agora, o Doctor Who, quando eu nasci, era o John Hurt. Não, você não pode falar isso, porque o John Hurt, ele só fez uma participação no filme retroativamente. Receba. Mas peraí, então, mas isso aí não é início da década de 80, 81, alguma coisa? Eu já li alguma coisa assim. Não, o John Hurt, ele fez uma participação no filme do ano passado, retrasado, e ele faz cronologicamente, assim, retroativamente, como se ele tivesse... tem razão. Entendeu? Mas ele nunca foi mesmo, ele só aparece nesse filme. É isso mesmo. Isso. E aí o que acontece? O primeiro ator, que era o William Hartnell, quando eles criaram a série, ele já era muito idoso, ele estava muito doente, e ele não ia mais conseguir continuar a série.
E aí alguém teve a ideia bizonha, maluca, louca, né, de falar assim, tudo bem, a gente mata o personagem, mas só que ele não vai morrer, ele vai renascer. Só que quando ele renascer, o ator que foi interpretar o mesmo personagem não vai tentar imitar as características do ator original, não vai tentar fazer aquele personagem, ele vai fazer outra coisa, do jeito dele. E aí, por uma contingência do momento, surgiu essa característica que é a característica principal do personagem. Quando ele morre, ele renasce com outra personalidade, outro ator. Então você pode sempre criar novas dinâmicas, novas situações, e é muito interessante essa possibilidade. E é uma série que, assim, está conquistando o coração de todo mundo. É uma série que, apesar de ser ficção científica, fantasia, ela fala muito com o coração das pessoas. É uma série muito, assim, de gente, sabe? De personagem, de relacionamento. De novo, de você derramar lágrimas, sabe? De explodir sua cabeça. Então eu recomendo, e tá aí minha recomendação, Doctor Who. Aproveita, embarca agora, porque eu acho que a série só tem a crescer, e vida longa a Doctor Who. Posso pegar o gancho? Por favor. Eu não vou falar uma por uma, mas todas as séries que eu vou falar aqui, eu fiz uma listinha, tava olhando meus DVDs aqui, todas elas estão em DVD, tá? Então, essas séries que eu vou falar, se você não viu, se você não teve a chance de ver nem nada, em nenhum episódio, corra, veja pelo menos algum episódio dessa série, porque ela vale a pena. Hannibal, Sons of Anarchy, Dexter, Alfred Hitchcock Presents, Homeland, Cidade dos Homens, que foi a minha única nacional aqui no meio, Arquivo X, como o Rodrigo falou, Walking Dead, Sherlock, Fargo, que ainda não são em DVD, mas vejam, True Detective, que também não tem ainda, e Breaking Bad. Todas essas séries, principalmente essas 5 últimas que eu falei, eu não vou nem falar nada, vejam. E a série que eu tô acompanhando agora, nesse momento, é uma série da BBC também, chamada Luther, que é com Idris Elba. Que eu quero muito assistir. Terminei a 2ª temporada agora, tô atrás da 3ª, só tem 3 temporadas por enquanto. A gente falou tanto de séries policiais e tal, essa é uma série policial bem interessante, ela tem uns casos muito interessantes, eu cheguei a comentar com o Rodrigo, ela trabalha muito a questão do vilão e os embates do Luther, né, que é o policial, com esses vilões. A relação policial-bandido é muito bem trabalhada nessa série, e essa é a série que eu tô acompanhando nesse momento. Recomendo também. Evelyn? Evelyn. Sua recomendação é aquela que, de maneira alguma, passe por essa vida e não deixe de assistir. Então, eu vou recomendar uma série que eu fui relutei no início para assistir. Me foi recomendada por uma amiga aqui de Portugal. Aqui em Portugal o nome dela é Sete Palmos de Terra. Um nome horroroso. No Brasil é A Sete Palmos, que é a Six Feet Under. Por que eu recomendo essa série? Primeiro porque tem um elemento que me cativa muito, que é o humor. Especificamente, nesse caso, o humor negro. É uma série que mostra um drama convencional de família, mas tem uma peculiaridade, porque essa família é dona de um pequeno negócio. E esse pequeno negócio é uma funerária. Então, claro que um dos temas, ou um dos principais temas abordados pela série é a morte. Cada episódio, inclusive, começa com uma morte, né, de uma pessoa desconhecida que vai vir a ser um cliente dessa funerária. E essa morte, geralmente, é que dá o tom de cada episódio. E é por causa dela que os personagens, os protagonistas, passam a refletir sobre as suas vidas e também sobre as suas relações, sobretudo em família. Imperdível. Depois que eu comecei a ver, eu viciei. Que eu tô vendo, na verdade eu não tô vendo, né? Eu ainda vou começar a ver, porque é uma minissérie em 2 episódios só. Tá valendo? Tá valendo? Minissérie em 2 episódios? Tá valendo. Então tá bom. Então se chama Houdini, é com o... Adrian Brody. Como é que você sabe? Eu sei. É uma minissérie biográfica que conta a história de Harry Houdini, que é o nome artístico de um ilusionista, considerado por muitos o pai da mágica moderna. Eu vi um comentário sobre essa telebiografia, posso falar assim? É uma minissérie, né? Falava bem realmente, e os elogios todos ficavam pro Adrian Brody. Okay. Mas foi quase um highlight, assim, o comentário foi muito rápido. É que aí você falou agora e despertou a minha memória, que estava adormecida em algum canto do meu cérebro.
E tem um dado, né? Eu falei que eu indico Six Feet Under, mas Hannibal também. Tem um dado, aliás, tem vários, né? Principalmente Rio Dance, olha, delícia. Como diz o Marcelo, copiando aqui o Marcelo, delícia. Cara, eu vou falar, Mas tem- Portugal deve ser uma terra de homem muito feio, cara. Que? Tu vê Por que pelo você acha Cristiano Ronaldo, né? Pelo Cristiano Ronaldo você já tira. Não, mas. Por que você pô, tá cara, falando isso? Não, Só porque. eu falei Porque o que ele é Rio delícia? Dance não é bonito, cara. Relaxa, é dor de cotovelo. É sim. Também acho que é dor de cotovelo. Ah. Ele falaria pintoso, né? Mas nem isso dá pra falar. Não, mas vamos falar sério. Receba! Hannibal tem um dado. Vou fazer o Raul Gil falando. Receba! O roteiro do Hannibal, só isso. Muito bem. Dizia eu que a aritmética. Estratégia do grego. Estratégia. Rodrigo, e você, Rodrigo? O que você recomenda aí? A minha favorita é Mad Men, não vou nem enrolar, porque é a melhor série de todos os tempos. Olha, cara, é Dessas engraçado. que eu falei, você viu quantas? Eu esqueci, na verdade, as que você citou. Então tá, obrigado. Tá respondido. Tanto que teve um aqui que eu coloquei como bônus e tal, eu vou falar de Mad Men, mas que não foi citado por ninguém. Californication. Não. Não. Ai, Não. nossa. Posso falar, Evelyn? Ai. Pode falar, mas... O anti-herói, ele tá muito em alta. E tanto o Hank Moody quanto o Don Draper, da série Mad Men, são caras completamente anti-heróis. Assim, os caras não têm moral, não têm ética. Os caras bebem, fumam, usam drogas e tudo mais e tal. E esse tipo de persona tem feito muito sucesso na tela. Então, eu vou falar de Mad Men e tudo mais, mas assim, Californication é uma série muito legal e me surpreendeu porque o único parâmetro que a gente tinha de atuação do David Duchovny meio que vinha do Arquivo X. E ele se revelou um bom ator, viu? Mas ele é um bom ator no Arquivo X. Aí a gente vai brigar, porque eu acho que tem episódios que ele tá muito bem no Arquivo X também. Tá, então a gente vai brigar porque, assim, pra mim... Ele não tá no automático no Arquivo X. Não tá no automático, mas eu acho que ele sempre teve aquela coisa meio canastra, assim. E em Californication, eu acho que ele foi além. Eu acho que fazer o Hank Moody pediu muito mais dele do que fazer o Fox Mulder. Pode ser. Eu não posso falar porque eu não vi o Californication. Eu já vi, enfim. acho que 5 temporadas de Californication e realmente ele tá muito bom. Mas tem alguma coisa nessa série, eu não falei, né? Nem passou pela minha cabeça falar. Porque tem alguma coisa nessa série que me incomoda profundamente. Dá pra ver, porque você viu 5 temporadas, né? Então, tipo, deve incomodar muito, aliás. Sabe o que é? Ela Ele comeu a tem, salada você de ló falou- inteira pra dizer, não gosto. Não, pois é, mas eu acho que eu gostei. Eu chorei. Teve uma temporada que. Agora é pra você, João, eu chorei tanto, mas tanto. Ai, né? Pois é. Como você falou do anti-herói, né? É que tem uma coisa ali que é tão humano. Uma coisa que é tão humana no Hank. Enfim, ele pode ser o cara mais errado da face da Terra. Mais antiético, mais. Não sei, mas a gente tem tempo. Pode ficar pensando aí, relaxa. Você tem o Believer e você tem o Unbeliever, né? E o Hank Moody, ele não acredita em nada. O cara que ganha notoriedade escrevendo algo do tipo Deus odeia todos nós. Nossa senhora. Por aí você vê que o cara não tem esperança alguma também na raça humana. Tem um amigo que diz que a vida é como um cartão de crédito. Uma hora a fatura chega e você paga por tudo aquilo que você fez. Boa frase, hein? Durante um tempo. Aliás, citado pelo Clóvis Lapastina, um abraço para o Clóvis, meu diretor de criação e grande amigo. Ei, puxa saco. E na verdade a frase é de um amigo dele até. Quem citou foi o Clóvis esses dias, mas a frase é de um amigo dele. E eu acho que o Hank Moody, ele vive a vida sem se preocupar com a fatura. E ele é um cara cheio de conflitos e tudo mais, e isso traz humanidade pro personagem. Eu acho que a coisa do bom mocismo que tá meio demodê, assim, sabe, atualmente. Então eu gosto dessa coisa do anti-herói. E o Don Draper, falando de Mad Men agora, ele é o típico, né? É um cara sem identidade, na verdade. É um cara que adotou a identidade de outra pessoa. É um cara que não tem muitos escrúpulos ali em propaganda para atingir o sucesso. Já é um diretor de criação renomado, disputado por agências. E o Don Draper, então, ele é esse cara já reconhecido e tudo mais, mas ele é um cara
ele é megalômano, ele é quase um... Ele tem uma pinta de James Bond, mas com uma pinta de vilão do 007 ao mesmo tempo, assim. Ele é um cara que, até uma das frases dele no meio da série é que ele não quer um pouco do mercado, ele não quer liderança, ele quer tudo. E aí o que você acompanha, agora que a gente chegou à última temporada, realmente dividida em 2 partes, é que você tem a ascensão do Don Draper e você tem a queda, e ele tá em franco declínio. E é aí que esses 7 episódios finais da 7ª temporada vão contar qual vai ser o desfecho da história do Don Draper, que, pelo que dá pra perceber até agora na série, não vai ser um dos melhores, não. Talvez ele tenha aí um futuro distópico, ao invés de um futuro utópico. Alguém já assistiu Mad Men? João, Evelyn. O Marcelo eu sei que não assistiu. Não, mas tá na minha lista, sem dúvida. Tá, até 2023 vai assistir, né? Provavelmente chegou lá. E uma curiosidade é que, assim, é uma série da AMC, né? A mesma de Breaking Bad e Walking Dead, né? Assim, acho que é o canal que mais tem sucesso aí com séries atualmente, não? Eu já parei pra pensar nisso, nas séries desse canal, realmente. E ele tem uma coisa em comum, né? Ele arrisca, mas toda a primeira e segunda temporada, ela é bem enxuta de orçamento. Eles mas... testam, né? Oi? Ver se dá certo e tal, vamos ver se dá certo. Isso, mas aí... Testando. À medida que a série vai se desenvolvendo, os caras injetam uma grana, assim. A mudança de Mad Men da primeira temporada pra 4ª ou 5ª, por exemplo, é gritante. Mas a Mad Men é uma série mais cara porque se passa um tempo que exige muito, né, de figurino, dos cenários e tal. A ambientação dos anos 60 é muito legal, e eles comentam isso num dos extras que até 1965, só te cortando rapidinho, ainda é anos 50. Os anos 60, na verdade, eles demoraram muito para emplacar. Eles demoraram pelo menos meia década. Então, até 64, 65, o que você vê ali de paleta de cores, de figurino e tudo mais, é anos 50. De 65 em diante, aí você tem realmente os anos 60 chegando, a mini saia, a liberação sexual, as drogas, uma mudança de mobiliário dos lugares, as cores e tudo mais. E agora que eles chegaram ao ano de 69, você já espera aí, já tem uma coisa meio psicodélica, a começar pelos cartazes da série, e você vê que os anos 70 realmente estão batendo a porta aí. É muito legal, cara. O desenvolvimento da série em 10 anos, os caras contando, é muito, muito bacana. Evelyn, já viu alguma coisa de Mad Men? Não, tá na minha lista. Tá na lista? Tá na lista. João? Mesma coisa também, tá na minha lista. Só que ela tá, assim, bem lá embaixo, tá na lista. Mas eu vou ver. Toda vez que a gente faz um cast, essa deve ser a 3ª ou 4ª vez que você menciona Mad Men. E sempre que eu acabo de gravar, eu fico com vontade de ver. Mas é tanta coisa pra ver que eu acabo deixando pra lá. Mas eu vou ver, eu te prometo, cara. Porque parece ser bastante interessante mesmo. Principalmente pra nós que trabalhamos com comunicação e tal, parece ser bastante legal. Pois é. Pessoas, considerações finais aí pra gente encerrar essa parte 2 do cast. Tudo bem, eu queria primeiro cumprimentar a eficiência do nosso host, né? Que rapidamente ele se adapta às situações. Queria dizer também que... Parabéns, não, verdade, parabéns, Rodrigão. A sua amizade é pra sempre, viu, João? Olha... Tu é o cara, Rodrigão. Que isso. É assim. Ainda tenho muito pra aprender, cara. Eu queria dizer também que a gente queria sempre pedir, gente, comentem aí no post, fala quais são as suas séries, quais séries que a gente não falou. É muita série, cara. A gente vê muita série, cada dia mais. Então, essas séries que a gente falou foi as que a gente achou agora. Se a gente fosse gravar semana que vem, seriam provavelmente outras. A gente nunca sabe. Não, e assim, pra não esquecer, quando você citar algum tema de cast, é só mandar descrito como ratoeira, não é isso, João? Se a gente errou alguma coisa, né? Se a gente falou alguma besteira... A gente tem esquecido de falar. Se quiser sugerir tema também, né? Somos aqui o sabe tudo aqui da cultura pop. Então você tem que ser o nosso ombudsman. Bunda de quem? Então, assim, fica de olho. Se a gente falou alguma besteira, ou se você discorda, manda a gente pra ratoeira. Coloca um pedacinho de queijo lá e a gente vai atrás e quando a ratoeira está lá, vai pegar a gente. Então manda no e-mail. Se a gente falou alguma besteira e você identificar, manda que a gente comenta no cast seguinte, né? A gente pode fazer uma errata, pode fazer um meia-culpa, né? Mão à palmatória. Então, comente e coloque lá as suas séries, participe do site, leia as colunas, fique com a gente. Isso aí. Eu queria ratificar o que o João falou, dizendo... Olha, ratificar é uma palavra que tem tudo a ver com a gente também. É verdade. Eu queria... Então eu vou refrasear. Eu queria ratoficar. Ratoficar. Que a gente cria em cima, né? Eu queria ratoficar o que o João falou,
dizendo que se vocês quiserem mandar temas de cast pra gente, se vocês quiserem dizer, esse tema ficaria legal com fulano, ciclano, quiserem dar um fora na Evelyn também, se vocês quiserem qualquer coisa, pode mandar um e-mail pra gente, contatos@ratosdecinema.com.br ou ratoscast@ratosdecinema.com.br. E eu queria dizer também, só para lembrar todo mundo, já tem algumas semanas, mas só para relembrar, estamos no iTunes. Se você entrar no iTunes, você tem conta lá no iTunes, clica lá, procura lá no iTunes Store, não é isso, João? iTunes Isso, Store. você entra no iTunes Store, Ratos de Cinema. Perfeito. Ou Ratoscast também. Desculpa, não é Ratos de Cinema, é Ratoscast. E aí vai aparecer o podcast. Eu não sei por qual razão, muitas vezes quando você entra na própria iTunes Store, não está aparecendo episódio 1 por 1. Mas você pode clicar no botão assinar e aí você vai assinar o feed. Perfeito. Dentro do teu tocador de podcast, que pode ser o próprio iTunes ou o teu aplicativo no seu smartphone, no seu tablet, aí você tem acesso a todos os episódios pelo feed. Então não se assuste se lá na página da iTunes não aparecer 1 por 1. Assina o feed e você tem acesso a todos eles. E olha, para assinar o feed, no nosso post no site Ratos de Cinema, tem lá o link aí embaixo onde você está escutando a gente, tem o link, assine nosso feed, você pode clicar que você já cai direto no feed. Também, é uma outra maneira de assinar o feed também. Evelyn Marrone? Eu gostaria só de agradecer a vocês, meninos, por terem me convidado para mais uma sessão de foras e de recebas. E também agradecer aos ouvintes e lembrar, toda terça-feira tem coluna, tem texto novo lá na coluna, e que é para comentarem, não só para curtirem. O pessoal do Facebook só fica curtindo, para comentar também. Qualquer um pode curtir, mesmo quem não leu. E aí, para comentar, é uma maneira da gente saber que você leu e saber a sua opinião, né? Isso aí. Aliás, sugiro que no Rato de Cinema tenha um botão que seja o receba. Em vez do curtir, eu receba. Rodrigo, e você? Cara, eu gostaria de agradecer muita gente. Gostaria de agradecer Hércules Rockefeller, Rembrandt Einstein, e Lindo B. Maravilha e também Max Power. Gostaria de agradecer vocês que fazem esse cast, na verdade. Eu só apresento. É verdade, assim, o motor do cast são vocês. Eu sempre aprendo com os comentários do João, aprendo com o que o Marcelo conhece sobre cinema, com o que a Evelyn coloca nas colunas dela, assim, que é sempre muito erudito e muito inspirador. Principalmente para quem escreve. É verdade, cara. Eu, enquanto redator, assim, eu me sinto privilegiado em ter amigos como vocês. Olha. Que seja para sempre. Que seja para sempre enquanto durar o contrato do Rato de Cinema. Exato. Que não existe. É um pedaço de queijo fictício escrito. Muito bem. Esse foi o Ratos Cast, a parte 2 do nosso especial sobre as nossas séries favoritas. Gostaria de agradecer você que ficou com a gente aí durante 2 longos episódios, que eu espero que tenha sido tão gratificante para vocês como foi pra gente gravar. A gente se encontra na próxima semana. Eu sou o Rodrigo Oliveira e este é o Ratos Cast, o podcast oficial do Ratos de Cinema. Então, abraços e tchau. Olha, Smithers, quem é aquele rapaz grisalho que edita os podcasts? Homer Simpson. É igualzinho.